Hoje vamos abordar o caderno 1, que é o que é o Espiritismo, e aqui vamos ter vários itens. Vamos falar nos precursores do Espiritismo, em Emanuel Swedenborg e Andrew Jackson Davis, e vamos também falar nos fenómenos da IDV e nas mesas girantes. Depois vamos falar de Allan Kardec. Aqui vamos especificamente falar dele, do percurso dele antes e depois de ser Allan Kardec, e vamos falar também, fazer uma abordagem mais pedagógica sobre o Consolador e o que é o Espiritismo, onde iremos abordar com algum detalhe, ou pelo menos com o detalhe possível, os métodos que Allan Kardec utilizou. Olá a todos, sejam bem-vindos. E hoje, depois de termos assistido ao caderno número 0 apresentado pelo nosso grande amigo Jorge Gomes, vamos hoje estudar o caderno 1, intitulado O que é o Espiritismo. Neste caderno vamos falar sobre os precursores do Espiritismo, 2 de caráter individual e outros 2 pontos de caráter geral. Depois vamos falar um pouco sobre Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, e por último falar no que é o Espiritismo. Em relação aos precursores do Espiritismo, convém dizer que, quando falamos aqui em precursores, referimos-nos especificamente ao nível do fenómeno mediúnico e não propriamente ao nível da ideia espírita, visto que a filosofia espírita só surge naturalmente com o Espiritismo. Então, o primeiro precursor que hoje nós vamos estudar chama-se Emanuel Swedenborg. Este senhor era sueco, mas viveu em Londres e era muito culto. Era engenheiro de minas e era também uma autoridade em metalurgia. Era zoólogo, era anatomista, era físico, era astrónomo. E em 1745 ele surge a sua mediunidade, portanto manifesta-se médium. Sobre este senhor há um caso muito engraçado que vale a pena recordar, mas que está inserido no caderno. Ele estava, numa dada altura, ele estava com 16 amigos em Gotemburgo, a cerca de, mais ou menos, a cerca de 300 milhas de distância de Estocolmo. Estas 300 milhas nós poderemos dizer que serão no mínimo 300 km, visto que a milha ao longo dos tempos teve valores diferentes, mas como o próprio nome indica, milha, 1000 passos, mais ou menos 1 km. Bom, o que devemos referir é que de facto ele estava a uma distância muito grande e apercebeu-se, descreveu pormenorizadamente um incêndio que estava a ocorrer em Estocolmo exatamente nesse momento. Portanto, foi testemunhado pelos amigos que estavam com ele, os 16 amigos. E o que é curioso também nós verificarmos é que esta ocorrência foi investigada por Kant. Este senhor era um médium muito portentoso, especialmente ao nível de vidência. Ele conseguia ver o mundo espiritual praticamente como via o mundo físico, quase não havia diferenças para ele. E ele conseguia, inclusive, acompanhar a viagem de alguém que desencarnasse até ao plano espiritual com um rigor impressionante. E o mais engraçado é que isto cerca de 100 anos antes,
aquilo que ele descreve tem muito que ver com aquilo que mais tarde Allan Kardec investiga ao nível do espiritismo. Este senhor, infelizmente, apesar de ser muito culto, acabou por perder-se por falta de estudo. Também não havia muito por onde estudar ainda na época. E também um pouco fascinado por aquilo que via. É um dos inconvenientes da mediunidade, especialmente naquelas pessoas que não estudam aficadamente os fenómenos espíritas. Então, outra personalidade, outro grande médium que faz parte do nosso caderno 1 é Andrew Jackson Davis. Este senhor viveu entre 1826 e 1910, era americano, nasceu em Nova Iorque e, ao contrário de Emanuel Swedenborg, não tinha formação académica, era uma pessoa simples. Em 1845, portanto, repare-se, com menos de 20 anos, ele começa a psicografar. Isto é, ele escreve através, ou antes, peço desculpa, os espíritos escrevem através dele. Então, começa a psicografar e manifesta-se de facto um médium também portentoso, visto que psicografou cerca de 30 livros. Para além disso, e faz parte dos livros dele, ele previu com muita antecedência a descoberta do automóvel, da máquina de escrever e inclusive do espiritismo, que está consignado no seu livro Princípios da Natureza em 1847, portanto um ano em que Allan Kardec ainda não tinha ideia nenhuma sobre o que viria a ser a vida dele no espiritismo. Este senhor, que não tinha cultura absolutamente nenhuma, em transe proferia discursos sobre os mais variados temas e sobre os quais praticamente nada sabia. E isto, de facto, é impressionante. O seu guia era Swedenborg, que já tinha desencarnado, naturalmente. Este senhor era também um médium audiente, isto é, ouvia os espíritos. Para além de ser um médium de psicografia, como já referimos, ele também ouvia os espíritos. E tinha uma outra particularidade, a sua mediunidade, é que ele olhava o corpo humano como se fosse transparente. E, portanto, com base nisso, fazia diagnósticos médicos impressionantes, incríveis, que ajudava imenso no diagnóstico. Vamos passar agora para um outro precursor, este já não de caráter individual, pessoal, mas sim como um fenómeno, digamos assim, que surge e que ficou na história como os fenómenos de Eidsvig, e que surgem no ano de 1848. Esta é a casa da família Fox, portanto em Eidsvig, Nova Iorque, nos Estados Unidos, e esta casa é então o palco dos fenómenos que tiveram o mesmo nome. Os protagonistas destes fenómenos é Charles Rosma, que é o espírito que se comunica e que terá sido na última encarnação, um vendedor ambulante, e duas meninas, filhas do casal Fox, que habitava então essa casa desde 1847, portanto cerca de um ano antes, e que é a Catherine Fox, também chamada de Cathy ou Kate,
que tinha 11 anos na altura dos acontecimentos, e Margaret Fox, que tinha 14 anos. Existia ainda uma outra irmã, a que está no meio, mais velha, mas que não falaremos nela, visto que nesta altura já não estava em casa. Então, em que é que consistem os fenómenos de AIDS-V? Este Charles Rosman, há bastante tempo atrás, hospeda-se nesta casa, que nessa época era uma hospedaria do casal Bell. E como ele levava bastantes haveres e dinheiro, etc., o casal Bell decide assassiná-lo para lhe extorquir os bens, para roubá-lo. E depois disso enterra-o na cave. Claro que na altura ninguém se apercebeu de nada disto, a não ser uma empregada do casal Bell, uma tal Lucrécia Pulver, que mais tarde virá a testemunhar que se terá apercebido de alguma coisa estranha que na altura aconteceu. E é então que, em 1848, à altura então dos fenómenos da AIDS-V, que esta casa começa a ser aquilo que hoje chamaríamos de uma casa assombrada, isto é, começam a ouvir-se barulhos insólitos, ruídos, pancadas, todo o tipo de movimentação de objetos, tudo aquilo que possam imaginar, e que ninguém sabia qual era a origem desses fenómenos. Claro que a vizinhança assistia a tudo isto entre o curioso e o assustado. Nessa altura, isto aconteceu durante 3 noites seguidas, até 31 de março de 1848, e nessa altura as meninas que ouviam esses barulhos, a primeira tendência que elas tiveram foi correr para o quarto dos pais assustados. Os pais, também assustados, não sabiam muito bem como lidar com a situação e tentaram de todas as formas averiguar o que se passava sem terem qualquer tipo de resultados positivos. O que é curioso verificar nestes fenómenos é que as duas meninas, apesar de serem as mais novinhas lá de casa, deixaram de ter medo a isso e começaram a entrar no jogo. Provavelmente, como crianças, para elas aquilo era uma espécie de jogo. E então, à sua maneira, começam a falar com o Old Split Foot. O que é que isto quer dizer? Em português nós podemos mais ou menos traduzir como o velho pé fendido, isto é, eles pertenciam a uma religião, eram metodistas, e para eles aquelas manifestações eram manifestações do demónio, daí que lhe chamassem velho pé fendido. Mas, como referi, elas não tinham medo e então começaram a desafiá-lo para que ele fizesse aquilo que elas mandavam fazer. E foi assim que começou uma espécie de linguagem entre estas 3 personagens. As crianças começam por dizer faça como eu faço e davam uma pancada, e ele curiosamente começa a repetir exatamente aquilo que as miúdas queriam que ele repetisse, e foi assim que se chegou então à tal história que já narramos, que ele chamava Charles Rosman e que terá sido assassinado pelo casal Bell. Claro que estes acontecimentos tornaram-se públicos em Nova Iorque e formaram-se inclusive várias comissões
para estudar a veracidade destes fenómenos. Resultado, não havia fraude, foi o resultado a que chegaram. Mas, entretanto, havia necessidade de aperfeiçoar este método muito simples, muito moroso de comunicação. E foi aí que o Sr. Dussler, decidiu idealizar uma espécie de alfabeto para poderem comunicar-se de uma forma melhor. E, portanto, foi através desta forma que a história deste nosso protagonista foi completada. Estas duas meninas, a partir daí, não tiveram mais sossego. Elas foram, mais tarde, perseguidas, mas antes disso elas, assim como os pais, foram excomungados pela Igreja Metodista a que pertenciam, foram inclusive ameaçadas fisicamente e tiveram bastantes dificuldades na sua vida, de tal forma que 40 anos mais tarde, Margaret, um pouco pressionada pelo cardeal Manning, ela acabou por dizer, contrariada, que estes fenómenos tinham sido uma fraude inventada por eles. Mas, imediatamente no ano seguinte, ela arrependeu-se dessa sua posição e reuniu um grande público em Nova Iorque, onde desmente exatamente isso. E mais tarde, em 1904, a veracidade destes fenómenos foi publicada no Boston Journal. Vamos então para um outro fenómeno, um pouco de alguma forma semelhante ao anterior, poderemos dizer um pouco como decorrência do anterior, porque este fenómeno surge 2 anos mais tarde, em 1850, e também nos Estados Unidos. Se calhar é importante nós perguntarmos, mas porquê ambos nos Estados Unidos? Bem, todos nós sabemos que os Estados Unidos na América era um país onde havia muito mais liberdade de ideias, onde as pessoas estavam mais... Era muito mais fácil para elas contactarem com novas ideias, com menos preconceitos. E talvez por isso é que tanto o fenómeno de AIDS-V como o das mesas girantes tenha surgido primeiramente nos Estados Unidos. Mas é engraçado verificar que este fenómeno das mesas girantes é muito antigo, muito anterior a 1850, porque Tertuliano, um escritor e um jurista de Cartago, que viveu entre 150 e 225, ele narra que 2 pessoas foram julgadas precisamente por crime de magia e por terem feito este crime com mesas que giravam. E, portanto, descreve este fenómeno muito semelhantemente ao fenómeno das mesas girantes. De qualquer forma, modernamente, surgem, então, como disse, em 1850 nos Estados Unidos, cuja função era distrair as pessoas, mas rapidamente se espalham por toda a Europa. E rapidamente pensamos que num período no máximo de 2 anos, em 1852, muito provavelmente já eram conhecidas na Europa, especificamente em França. Quando nós dizemos que se espalham rapidamente por toda a Europa, elas não só se espalham como
assumem um caráter de massificação. Toda a gente ouve falar nisto, toda a gente de alguma forma tem conhecimento e assiste a estes fenómenos. Não há dúvida nenhuma de que é um fenómeno massificado. Eles são considerados, este fenómeno das mesas girantes é considerado o ponto de partida da doutrina espírita, como vamos ver, e isto porquê? Porque em 1854, reparem, passados 4 anos, o senhor Fortier fala e porquê é que então nós consideramos que os fenómenos das mesas girantes são o ponto de partida da doutrina espírita? Exatamente porque é a partir da observação destes fenómenos que o Sr. Hipólite se começa a construir o edifício espírita. Vamos procurar explicar como isto aconteceu. O Sr. Hipólite já estudava magnetismo ou mesmerismo, visto que foi Mesmer quem estudou pela primeira vez o magnetismo animal, há muito tempo, desde há muitos anos. Ele tinha um grande amigo também de há muitos anos, que era o Sr. Fortier, que era magnetizador e, portanto, ele já estava habituado, inclusive, a trabalhar com médiuns e etc. E em 1854, o Sr. Fortier fala, então, pela primeira vez, deste fenómeno das mesas girantes. Mas o Sr. Hipólite, que era um homem de ciência, como vamos ver mais à frente, achou tudo muito esquisito, muito estranho, a maneira como o Sr. Fortier lhe falou nelas e não deu importância alguma. Esqueceu. Isto em finais de 1854. Em inícios de 1855, o Sr. Carlotti, outro amigo dele de há mais de 25 anos, fala-lhe também da mesma coisa, do fenómeno das mesas girantes, mas com entusiasmo, de uma forma tão entusiasta, que o Sr. Hipólite, uma vez mais, não deu grande crédito, visto que o Sr. Carlotti era mesmo uma pessoa que, em princípio, não seria de levar muito a sério. Mas, mais tarde, em 1855, mas passado alguns meses, isto em finais de abril, princípios de maio, ele volta, o Sr. Carlotti volta a falar-lhe neste fenómeno das mesas girantes. E é então que em finais de maio, na casa do Sr. Roger, o Sr. Patier e a Sra. Pleine-Maison falam novamente do assunto. E aqui, pela primeira vez, o Sr. Allan Kardec, ou antes o Sr. Hipólite, ainda nesta época, olhou para o assunto de uma forma diferente daquela que tinha olhado até aí. Porquê? Porque este Sr. Patier era um funcionário público muito instruído, muito ajuizado, muito sério, frio, calmo, isto é, digno de crédito. E ouviu-o com alguma atenção. Ao mesmo tempo que o Sr. Patier e a Sra. Pleine-Maison convidaram o Sr. Hipólite para ir no dia 31 de maio, terça-feira, às 20 horas da noite, à casa da Sra. Pleine-Maison para assistir a esse fenómeno. E o Sr. Hipólite aceitou e assim aconteceu. Ele narra no caderno, não vamos falar muito aqui porque está especificado no caderno, as impressões que o Sr. Hipólite sentiu nessa primeira conversa, digamos assim, com as mesas girantes. Os médiuns
dessas mesas girantes, desses fenómenos, eram a menina Julie e a menina Caroline Baudin, que eram irmãs e filhas do casal Baudin. Faço aqui um pequenino parênteses para explicar quem era esta família Baudin. O casal Baudin, que tinha estas duas filhas, ele morava na ilha de Reunião, que é uma ilha, uma colónia francesa, e que fica ali fica situada ali na costa oriental da África, no Atlântico Sul, e ele estava lá, o casal estava lá instalado porque tinha lá interesses comerciais. E então, em 1853, em casa deles, na Ilha de Reunião, começaram a fazer sessões. Repare-se então que, pelo menos em 1853, o fenómeno das mesas girantes, portanto, já era conhecido em França e, inclusive, na Ilha de Reunião. Então, faziam sessões e as médiuns eram as duas filhas, porque temos de ressalvar aqui que para que as mesas girantes, o fenómeno aconteça, é necessário que esteja pelo menos um médium presente. Então, nessas sessões que faziam lá em casa, apresenta-se um espírito que se apresenta com o nome de Zéfiro. Zéfiro, lá na Ilha de Reunião, significava um vento suave, brando, acolhedor, de tal forma que o cognome pegou. Em 1854, este espírito, numa das sessões, disse ao Sr. Baudin que se preparasse, porque dentro de pouco tempo iriam abandonar a Ilha de Reunião e que iriam novamente para Paris, e aí conheceriam um amigo comum de longas eras. Claro que o Sr. Baudin não deu importância àquilo que o espírito lhe disse, porque não estava nas suas intenções abandonar a Ilha de Reunião, porque tudo corria muito bem na sua vida, nos seus negócios particulares, etc. Mas o que é um facto é que, de repente, as coisas mudam e em finais de 1854, a família Baudin é obrigada a deixar a Ilha de Reunião e a instalar-se em Paris. E é então aí na casa da senhora Plane-Maison que a família Baudin também assistia às sessões das mesas girantes e cujas médiuns eram as filhas Julie e Caroline Baudin. Quando o Sr. Hippolyte se apresentou então nesse dia 31 de maio de 1855 pela primeira vez em casa da Sra. Plane-Maison, apresenta-se então o espírito Zéfiro e a maneira como ele se apresenta e se dirige ao Sr. Hippolyte foi: salve, caro pontífice, e isto 3 vezes, porque era uma das formas que na altura se utilizava para saudar as pessoas importantes. E aí o Zéfiro dá a conhecer a Allan Kardec uma sua encarnação anterior, onde ele, o Sr. Baudin e o espírito Zéfiro terão sido grandes amigos. Essa encarnação terá sido na Gália, que é a atual França, que na altura, cerca do século V a.C., fazia parte, foi invadida por Júlio César, e esta zona da Gália era ocupada, digamos, pelo povo celta. Este povo celta, sabemos nós historicamente, ocupou praticamente toda a Europa de então, inclusive a Portugal. A única coisa que praticamente não ocupou assim em grande foi a Europa de Leste.
E então o povo celta tinha uma religião que era a religião druida. E os sacerdotes druidas eram então os sacerdotes do povo celta. Allan Kardec, ou antes o Sr. Hipólite, seria então um dos sacerdotes druidas dessa época. Esta história é engraçada porque veio a verificar-se aquilo que Zéfiro, um ano antes, terá informado o Sr. Bodão na ilha de Reunião. Este episódio que eu acabei de contar não está contemplado no caderno. E foi então com as meninas Bodão que o Sr. Hipólite começou a pesquisar. O Zéfiro, o espírito protetor, deu-lhe então a saber a sua missão e disse-lhe aquilo que acabei de dizer, que teria sido um sacerdote druida na Gália, altura em que se chamou Allan Kardec. E é exatamente a partir da publicação do Livro dos Espíritos, como vamos ver mais adiante, que ele adotou este pseudónimo. Depois explicaremos porquê.